Nem todo recomeço, ele começa com construção. Alguns, eles começam com despedidas. E talvez a pergunta mais difícil que os recomeços nos faça, não seja o que eu quero construir, mas sim o que em mim precisa morrer para eu recomeçar de uma forma diferente. Porque às vezes, nós não estamos presos ao passado, nós estamos presos à versão que criamos para sobreviver à vida, a tudo que nos cerca. Quando eu falo em morrer, eu não estou falando de se anular, eu não estou falando da morte literal, é óbvio. Eu estou falando dos padrões, eu estou falando dos padrões comportamentais, dos padrões que um dia foram defesa, sabe? Mas que você usou para se defender do mundo, das pessoas, das circunstâncias, mas que hoje, de alguma forma, eles se tornaram uma prisão. Eles não estão permitindo que você passe para o outro nível e possa recomeçar de um lugar sem todo essa bagagem do passado ruim, né? Os padrões, eles foram criados para a gente lidar com a vida aí. No decorrer da nossa jornada, nós fomos desenvolvendo alguns padrões e essa repetição de padrão fica no automático, porque é a mesma trilha sempre que você está fazendo, né? E quando eles continuam ativos, eles continuam dirigindo a nossa vida, principalmente quando eles estão ativos de forma inconsciente. E muitas vezes esses padrões, eles estão ligados a crenças que nós nem percebemos, sabe? Que a gente está rodando ela, que a gente está vivendo essa crença. Por exemplo, eu preciso dar conta de tudo, eu não posso falhar, eu não posso depender de ninguém, eu preciso sempre dar o meu melhor, eu preciso mostrar que eu sou muito boa naquilo que eu faço, eu não posso demonstrar fraqueza, sabe esses padrões que torna tudo muito pesado? As crenças, essas crenças, elas viram identidade depois de repetida por muito tempo. E nós começamos a viver baseado nisso. E a gente começa a depender daquilo que está nos adoecendo, que está deixando tudo muito pesado. Na psicologia sistêmica, chamamos isso de lealdades invisíveis. É quando a gente repete padrões, não porque quer, mas porque aprendeu que aquilo era necessário para sobreviver. E é importante a gente entender que isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. No meu caso, na minha história, teve uma fase da minha vida em que eu percebi que vários padrões estavam me adoecendo. E me adoeceram, literalmente. E nesse meu processo de transformação, de reconexão, de cura, várias versões minhas precisaram morrer. A minha versão que comia por emoção, a minha versão que fugia de embates, de resoluções de problema, a minha versão que sempre precisava dar conta de tudo, que não podia errar, a minha versão que precisava performar na sua melhor forma, né? A Flávia que precisava fingir que estava feliz o tempo todo também. A minha versão que fingia que quando as pessoas faziam algo a mim não doía, que eu aguentava. A Flávia que usava muito as telas para fuga, para não ficar consigo mesmo. Então, várias versões minhas precisaram ficar para trás, precisaram morrer para que eu pudesse renascer, para que eu pudesse ter uma vida mais equilibrada. E se eu continuasse alimentando esses padrões, eu continuaria me desregulando emocionalmente, fisiologicamente, e iriam me levar para um lugar muito pior daquele que eu me encontrei. O meu corpo, ele já dava sinais, né? A obesidade já estava instalada. Eu cheguei a pesar 95 quilos. E não foi fácil, sabe? Não foi fácil passar por isso. Eu estava com depressão, crises de ansiedade, de pânico fortíssimas. O meu corpo, ele entrou em colapso, deu alergia de todas as formas possíveis. Então, literalmente, eu estava colapsando. Literalmente, os meus padrões e as versões
Elas precisaram deixar de existir, elas precisaram morrer para eu conseguir renascer e até apresentar essa flaga aqui a vocês. E não foi fácil, não foi fácil mudar, fazer com que essas versões minhas morressem para eu estar aqui hoje numa versão muito mais conectada, uma versão saudável. Não foi fácil porque o nosso cérebro, ele prefere o conhecido, né? Mesmo que o conhecido, ele seja destrutivo, mesmo que o conhecido, ele nos leve para esse lugar de adoecimento, tanto físico, emocional, espiritual. Porque esse conhecido, ele dá uma previsibilidade, né? E é mais confortável, e a zona de conforto, ela não é uma zona que vai levar a gente para um lugar feliz, é só uma zona familiar. E sair dela vai dar muito medo e vai gerar um medo estrutural, porque ativa a sua amígdala, ativa, ela dispara. O corpo ele se sente ameaçado, o cérebro ele tenta te convencer a todo custo para você voltar àquele velho padrão. Não porque você é fraco, não porque eu era fraca, mas porque ele quer a todo custo economizar energia e manter ali a maior estabilidade possível. E aquele movimento desconhecido faz você sair daquele lugar. É desconfortável para o seu cérebro, para o seu ego, para o seu corpo. E então, recomeçar dói, porque exige muitas despedidas desses padrões. E essa despedida, ela gera como se fosse um luto dentro de nós. E o luto, ele gera sofrimento, né? E ter essa consciência nos ajuda nesse processo. Eu tendo essa consciência, depois que eu comecei a estudar e comecei a buscar formas de mudar tudo aquilo aquele estilo de vida que eu me encontrava, eu me deparei com essas dificuldades. E não foi em um clicar, né? Um simples estalar de dedos que eu consegui reverter e mudar tudo. Não, foi um processo. Foi entender as configurações, entender os padrões. Primeiro entender os padrões que eu estava ali repetindo e as versões minhas que precisavam deixar de existir. E depois entender como funcionava melhor o meu corpo, o meu cérebro, a minha mente e também fortalecimento do meu espiritual. Tudo isso precisou estar envolvido para eu conseguir sair daquele lugar que eu me encontrei. Com esse processo, eu fui entendendo que talvez a maior batalha que a gente tem não é contra o mundo, contra os outros, e sim contra essas versões, esses padrões que foram automatizados dentro da gente. E é uma luta constante com o nosso próprio ego, porque ele quer nos proteger. E ele não é vilão, mas ele quer nos proteger e quer nos levar para aquele velho padrão, né? E nós precisamos ir contra ele, contra o nosso cérebro e também todos os hábitos ali que foram instalados para poder mudar. E para mudar essa minha realidade, no meu processo, eu tomei decisões muito drásticas. Eu fui muito radical comigo mesma, assim. Eu literalmente excluí TV da minha vida, redes sociais. Eu já estava isolada devido à depressão, de tudo e de todos. Mas eu decidi lá naquele momento que eu estava em isolamento e que não estava bem, que eu iria mudar a minha realidade. Então eu comecei a usar todas as ferramentas que eu tinha ao meu alcance para mudar. Então eu comecei a estudar, comecei a usar o jejum como ferramenta, tanto espiritual quanto o jejum intermitente, para me ajudar nesse processo. Comecei a criar pequenos desafios diários, semanais, mensais, para eu ir aos poucos acostumando o meu cérebro que quando eu tinha um hábito de falar algo e não cumprir. E a partir do momento que eu falo que eu vou fazer algo e não cumpro, por exemplo, por mais pequeno que seja, por exemplo, eu falo que amanhã eu vou acordar às 6 da manhã. E chega amanhã, o alarme, ele desperta e eu não acordo. Eu sempre vou lá e coloco para desligar ou ativo soneca e por aí vai. É um padrão que para o seu cérebro vai ser familiar. Ele vai entender que toda vez que você fala ou se compromete com algo, você não cumpre, entende? Então, eu fiz muito isso a vida inteira. Falava que ia fazer algo, não continuava. Começava uma dieta e desistia. Começava
me comprometia com algo e não conseguia ter constância naquilo, não conseguia ter consistência naquilo. Então eu entendi que eu estava com uma configuração ali no meu cérebro totalmente, eu não tinha comprometimento comigo mesmo, e para o meu cérebro isso era normal. Era normal. E eu falei, não, eu vou mudar isso. A partir desse momento, quando eu disser que eu não vou fazer algo, eu vou me comprometer e vou dar o meu melhor. E eu comecei com pequenos ajustes. Por exemplo, eu tirei o açúcar por 1 mês. No início foi muito difícil, muito difícil. E eu consegui. Aí foi uma vitória. Depois foi a cafeína. Depois foi acordar no horário X e dormir no horário X. Então foram pequenas vitórias que foi somatizando, que foi trazendo para o meu cérebro essa nova configuração. Se ela está falando que vai fazer, ela vai cumprir. E isso começou a me ajudar. As pequenas vitórias, a soma dessas pequenas vitórias começaram a trazer benefícios para mim, para o meu corpo, para minha mente, e foram me deixando mais forte e mostrando para o meu cérebro que eu iria mudar todas as versões ali que precisavam, né, ficar para trás, para eu sair daquele lugar e me transformar e levar a minha vida para aquilo que eu sabia que eu conseguiria e que eu merecia. Então foi um processo que não foi fácil, mas que eu precisei ter muita energia, porque quando a gente vai mudar um hábito, mudar um padrão comportamental, a gente requer muita energia né, nesse início, até automatizar esse padrão, esse comportamento. Então, assim, foi muito esforço, eu aprendi a desenvolver disciplina, que era uma coisa que eu não tinha. Eu aprendi a ser constante, né, a ter a consistência de começar algo e independente do que acontecesse, chegar até o fim e não ficar me auto-sabotando o tempo inteiro. Então eu fui aprendendo a reprogramar dentro de mim coisas que durante 30 anos eu não tinha comprometimento algum e ia fazendo de qualquer jeito. E com isso, eu comecei a enfraquecer aqueles padrões antigos e construir novos caminhos, nova forma de reagir e agir perante as minhas escolhas, a vida, as pessoas. E naquele momento, assim, a disciplina foi meu instrumento de sobrevivência. Mas hoje eu não romantizo isso que eu vivi, tudo que eu fiz, porque eu fui muito dura comigo mesma. Eu poderia ter sido um pouco mais acolhedora. E hoje eu sei que a transformação mais sustentável, ela exige equilíbrio e também de uma forma saudável, né? O importante não é ser radical, o importante é ter essa consistência. E depois eu paguei um preço por ser muito dura comigo nesse processo. E hoje eu tenho essa consciência. E hoje eu não recomendo que as pessoas sejam tão duras contigo num processo de reconstrução, de recomeço. Mas naquele momento foi o que funcionou e foi a forma como eu consegui me tirar daquele lugar. Eu amo metáforas. Eu gosto muito de histórias. A história é muito ligada na minha vida. E eu uso, nesses meus processos, eu fui criando várias metáforas para eu entender melhor e meu cérebro, meu subconsciente também assimilar melhor. E nesse processo, eu sempre me imaginava assim, comigo, que você passa há anos para percorrer um caminho, você passa anos dentro de uma floresta, você passa anos na mesma trilha. E essa trilha está muito bem definida, ela é larga, iluminada, você já conhece, você é familiarizada, você sabe onde tem cada curva, árvores. Então, só que ela faz o trajeto mais longo e você decide construir uma outra trilha que vai mudar esse trajeto e deixar ele menor, certo? Então, mas esse novo caminho não tem trilha, é totalmente mata fechada, tem galhos, espinhos, bichos, ou seja, vai te gerar uma insegurança para você passar nessa trilha a primeira vez, certo? Mas o nosso cérebro, o que ele prefere? Por mais que aquela nova trilha ela seja curta, ela vai te ajudar no seu processo ali, nessa trajetória para atravessar, ele vai preferir a outra. Por quê? Porque a outra vai exigir menos energia. E mudar essa trilha, ela vai ser cansativo, vai ser exaustivo, tanto mentalmente quanto energeticamente.
Mas só abrindo essa nova trilha, você vai mudar o seu trajeto e mudar o seu destino. Então você entende que o nosso cérebro, ele sempre vai, se a gente não está ali, todos os dias quando você vai fazer aquele movimento, automaticamente ele volta para a trilha que é mais fácil, que é mais segura. Então precisa ter uma consciência e uma presença para você falar, não, agora eu vou fazer diferente, eu vou ter essa nova trilha. Então assim, no início ele vai ser difícil, né? E o nosso cérebro, ele não funciona bem com vazio comportamental. Ele não apaga um padrão, simplesmente vai lá e apaga aquela trilha, né? E você nunca mais vai passar por lá. Não. Ele é como se ele precisasse de tempo e você precisasse mostrar para ele todos os dias que você precisa passar por aquela nova trilha. E aquela outra trilha, aquela outra conexão, ela vai enfraquecendo e você vai fortalecendo essa nova trilha, certo? Se você não cria esse novo caminho com muita consciência ali, e todos os dias, enquanto ela não tiver da mesma forma que estava o outro caminho largo, familiarizado, ele volta para aquele padrão antigo, né? Porque ele quer economia, ele quer trabalhar ao seu favor de alguma forma. Ele acha que está trabalhando ao seu favor, mas ele quer economizar energia e tudo mais. Então, por isso que para você mudar um padrão, para você mudar um hábito, requer muito esforço, sabe? E a gente precisa estabelecer uma rotina que funciona, né? Uma rotina de sono regulado, de alimentação, de estilos ali dopaminérgicos que não sejam tão excessivos. E precisamos treinar a nossa disciplina para todos os dias, quando você for fazer o movimento, você lembrar, hoje eu vou fazer o movimento, mas é pela nova trilha, é um novo comportamento, né? E aí, com o tempo, essa nova trilha vai se tornar a trilha padrão, mas vai levar tempo, e aquela outra trilha vai deixar de existir. Mas não é assim, é um tempo, é um processo. E muitas vezes você vai cair, né? Assim como eu caí no meu processo, muitas vezes eu voltei para a trilha do padrão antigo, e aí eu, nossa, tô fazendo de novo, vou voltar. Aí voltava e tinha que fazer tudo de novo. Então, assim, é um processo que exige muita dedicação, muito empenho e muita disciplina. E toda essa mudança, ela vai doer, ela vai ser demorada. A gente muitas vezes quer que quando a gente quer uma mudança, a gente já pensa lá no resultado final, né? E nós esquecemos que precisa de um processo. Esse padrão, ele precisa ser atualizado, né? E vai exigir que você todos os dias trabalhe nisso. E a gente precisa ter essa consciência que não vai ser da noite para o dia. Que sim, você vai falhar. Que sim, tem dias que você vai pegar essa trilha antiga. Mas aí você vai poder voltar com muita consciência e presença e começar de novo, sem desistir. Então, para atualizar todo esse padrão comportamental e essa mudança, muitas vezes a gente precisa ser muito honestos com a gente mesmo. A gente precisa se questionar, sabe? Se perguntar. Eu cheguei nessa minha fase da vida, perguntei para mim, o que eu precisava, quais versões minhas precisavam morrer para chegar na versão que eu queria chegar, que eu sentia que era merecedora de conquistar, e também que eu tinha ali todos os atributos necessários para conseguir. Só dependia de mim, só dependia das minhas ações. Não estava, o problema nunca esteve no externo, e sim estava ali no meu interno. E então se perguntar, fazer essa pergunta, ela é muito importante. E eu faço aqui para você, qual versão sua hoje, ela precisa morrer para você chegar num outro patamar de vida, numa vida mais leve, mais tranquila, uma vida que você viva e não apenas sobrevive, né? Porque muitas vezes a gente está só sobrevivendo, nós estamos apenas lidando com as coisas que estão nos surgindo, a gente não está experienciando a vida da forma como a gente deveria estar. E a vida, ela é muito bonita, né? A vida, ela merece ser vivida. E esses padrões comportamentais, eles vão ditar essas regras aí para dizer se você está vivendo ou só sobrevivendo. A minha transformação, ela me proporciona hoje uma vida muito mais leve, muito mais presente e muito mais conectada com a minha essência.
eu tenho muito mais sentido de vida hoje. E eu precisei pagar o preço. Eu precisei deixar a velha Flávia morrer. Eu precisei me despedir dela e entender que eu era muito grata a tudo que ela me ensinou. Mas ela precisava deixar de existir. Os padrões comportamentais dela precisavam deixar de existir para que eu pudesse renascer com uma versão mais plena e mais conectada com a vida. Então hoje eu deixo aqui essa minha experiência e tudo que eu aprendi sobre isso, e que você possa refletir qual versão sua precisa morrer, qual versão sua você precisa deixar para trás para a sua melhor versão possa renascer aí. Responda aqui nos comentários se esse vídeo ressoou com você, se você está gostando desse conteúdo. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos trocar essa energia. Eu acho que a gente sempre está aprendendo algo quando existe uma troca. Gratidão e até o próximo vídeo.